Então eu quero te agradecer pelo convite, ao nosso convite, né? Você só não vem aqui quando nosso pastor pede: Alex, você vai para tal lugar, aí não tem como dizer, mas quando você está livre, você sempre está aqui. Amém? E eu agradeço a Deus pela sua vida. Você já quer falar agora? Não, já vou mandar você falar agora. Aliás, irmão, o Alex escreveu vários livros que o Alex escreve, que é muito importante, mano. Esse aqui é sobre depressão no altar. Será que tem obreiro depressivo no altar? Tem ou não? Tem, irmão, tem. É que eles não falam para você que ele está depressivo, mas tem. E o depressivo, o obreiro depressivo é um problema, porque ele descarrega na igreja toda a frustração dele. Ele descarrega na igreja. Nós devemos ter cuidado com isso aqui, o que falamos. Devemos ter cuidado. Mas como nós queremos ganhar tempo, está aqui, ó. Quero que todo mundo adquira o livro do pastor Alex. Todos os livros dele, quando vem aqui, nós adquirimos. Então eu quero que adquira o livro do pastor Alex, que é muito importante. Eu quero levar você lá no Maranhão. No Maranhão você não foi ainda, né? Ah, você foi no Maranhão? Você foi em Bacabal. Beberibe, no Ceará, você foi? Caxias. Foi em Caxias? Beberibe é um paraíso que eu quero conhecer. Ah, você não foi ainda? Ah, então nós vamos acertar isso aí para você ir lá em Beberibe. Isso aí, no Ceará. Na Bahia você foi? Também não. Também não foi. Tá vendo, Jefferson? Cadê você, Jefferson? Jefferson nunca quis me levar. Você nunca quis levar o Alex lá na Bahia? Puxa vida, o camarada estava lá com 40 igrejas, não levou o Alex. Alex é patrimônio do campo de Carapicuíba. Misericórdia. Rapaz do céu. Mas rapaz, foi por isso que eu te tirei de lá, porque você estava desviado. Então, igreja, vamos ficar em pé, vamos receber o pastor Alex com a grande salva de palma. Por favor, sinta-se à vontade. A paz do Senhor para todos. É sempre um motivo de grande alegria poder retornar a essa igreja acolhedora, histórica, que faz história. Dessa igreja, muitos pastores foram abençoados, porque daqui saíram muitos campos, inclusive o meu, Assembleia de Deus de Pinheiros, cuja sede foi mudada agora para Embu das Artes, mas é fruto da visão que Deus deu ao então reverendo Luiz Gonzaga de Medeiros. E Deus, na sua sapiência e sabedoria, onisciência, já havia escolhido o pastor Jasson Secundo Barreto para sucedê-lo. O pastor Jasson foi o fiel escudeiro daquele homem. Hoje ele tem vários escudeiros, dentre eles meu amigo pastor Davi Dias, que é o vice-presidente, dentre outros. E eu quero aqui louvar a Deus por retornar a essa casa, e em nome da minha esposa, pastora Idevânia, eu quero trazer um abraço caloroso, afetuoso à pastora Terezinha e a todas as mulheres e a todos os demais que aqui estão. Eu fui convidado para falar sobre o lançamento do meu livro Depressão no Altar, quando pastores e obreiros precisam de ajuda. Eu fico enormemente agradecido. Eu coloquei os livros na mala do carro, minha malinha com alguns livros com dedicatórias e a minha Bíblia. Aí caí na besteira de última hora e disse: não vou nesse carro, eu vou nesse. Porque um carro é do meu filho, estava tudo no carro dele. Aí eu
tirei as caixas com a ajuda do pastor Eric e esqueci minha mala lá. Então vou pedir a algum obreiro aqui a Bíblia emprestada para pregar. E a minha esposa contratou agora um Uber, né, que eu estou vindo na moto aí trazer os livros que eu fiz a dedicatória e também a minha Bíblia, se chegar a tempo, né, tudo bem, mas já Deus providenciou a sua palavra. Eu amo a sua palavra, mas eu amo muito essa palavra. Queridos irmãos, abram a Bíblia em dois textos bíblicos, um do Antigo, outro do Novo. O do Antigo Testamento é 1 Reis, capítulo 19. E o segundo texto está lá em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Aqui, primeiramente, em 1 Reis 19, versículo 1 ao 8. Primeiro Reis 19, versículos 1 ao 8. Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faço os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Sem abrir mão dessa passagem, abramos também em Tiago 5, versículos 17 e 18, e coloca algum objeto, alguma coisa naquele texto para que a gente possa acompanhá-lo durante a prédica. Aqui em Tiago 5,17 diz assim: e Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Diga comigo: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sente-se, por favor. Eu quero, obviamente, me basear nos textos lidos do Antigo e do Novo Testamentos, mas quero consubstanciar minha fala também num tema e num subtema. Eu tentei ser forte, até que despedacei. Se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. Diga-se comigo: eu tentei ser forte, até que despedacei.
Se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. Recentemente, um pastor fez uma crítica sobre o título do livro, Depressão no Altar. Essa geração Paulo Freire acabou, parece que disponibilizando mais neurônios imbecilizantes do que qualquer outra época da história. Porque ele entendeu que depressão no altar é que o altar adoece os pastores. O altar é bênção, o altar é sagrado, ele é curativo, restaurador e não enfermiço. E ele não enferma ninguém. É um grande prazer participar do altar, ser ministro do altar, ser um obreiro, um ministro, um pastor. O altar não adoece ninguém. Nós, limitados como somos, seres humanos de carne e ossos, sangue, músculo, pele, cartilagem e tutano, meros comedores de arroz, feijão e ovo, que faz a alegria do povo, é que não sabemos lidar com as nossas emoções e pressões que acontecem durante o exercício do nosso ministério. E por nos faltar, às vezes, discernimento, tato e a capacidade da gente ser mais filtro do que esponja, porque a gente acaba absorvendo, em psicologia a gente chama isso de afetações dos atendimentos psicológicos. E nós poderíamos transportar para o universo eclesiástico afetações dos gabinetes pastorais. Nós, pastores, ouvimos as pessoas, mas quem é que ouve os pastores? Nós, pastores, ministramos a alma das pessoas, e quem ministra a alma dos pastores? Os pastores alimentam as ovelhas, e quem alimenta os pastores? Os pastores cuidam das ovelhas, mas quem cuida dos pastores? Eu, se tiver oportunidade, tempo, saúde, não pararei aqui. Depressão no altar, pretendo escrever heresia no altar, mentira no altar, pecado no altar. E o altar não é mentiroso, mas tem mentiroso que ocupa o altar para mentir. O altar é bíblico, é doutrinal, é doutrinário, mas existem pessoas que ocupam o altar para falar heresias, abobrinhas, história de carochinhas. Então, existem pessoas que interpretam as coisas equivocadamente. Então, depressão no altar são aqueles que se deprimiram e que, mesmo assim, estão aí tocando a obra com dificuldade, com limitações, afetados, pelos ônus do ministério. Porque a gente, devido a uma agenda, a compromissos, e o pastor, ele sempre está disponível, pelo menos esperamos, que ele esteja sempre disponível. Eu, por exemplo, não desligo meu celular, eu estou sempre aberto para atender famílias enlutadas, pessoas que adoecem, que se acidentam. Eu mesmo tenho uma esposa que sofre de depressão exógena. Eu tenho um filho especial de 22 anos com idade mental de 7, que tem craniosinostose e síndrome de Carpenter. Eu mesmo, com uma formação militar, com esse tamanho todo, tenho problemas estruturais, 5 doenças neuropáticas. Eu tenho, além destas,
debilidades tenho outras tantas. Não tenho a saúde de outrora, tenho dificuldades motoras nas articulações, mas mesmo assim estamos aí. E o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Digo fraco, eu sou forte. E nós vamos tomar como objeto de reflexão essa figura emblemática do Antigo Testamento, imponente, corajoso, intimorato, audacioso, um homem de uma fé extraordinária, um homem que topava qualquer parada. Elias, um interiorano lá de Tisbé, uma cidadezinha perdida no mapa, uma região remota de Gileade. Quando a corrupção corria solta no palácio de Acabe, em Samaria, em Israel, Reino Norte, onde a idolatria estava se espalhando de uma forma célere, medonha, afrontando a Deus, porque Acabe havia se casado com uma ímpia mulher, malfazeja, chamada Jezabel, e ela era a voz mais eloquente do balaísmo. Ela desencaminhou o povo, espalhando postes ídolos e fazendo com que o povo se prostrasse diante de Baal. O marido era um bonachão. Na verdade, aquele governo era um governo de saias. Nada contra a mulher na administração, desde que Deus a tenha colocado lá. Mas no caso de Acabe, Deus escolheu Acabe para governar. Mas ele era pusilânime, era um marido sem personalidade. E a mulher, ao contrário dele, era uma mulher autocrata, autoritária, era uma mulher destemperada, emocionalmente desequilibrada, era uma mulher irritadiça, mal-humorada, e era uma mulher má, dominante. Então, ela acabou como que vendo a fraqueza do marido e cresceu em cima disso, manipulando, e o calça frouxa aceitou ser preterido, defenestrado do poder. Acontece que aquela mulher no poder, aquela mulher usando o sinete ou a caneta, de Acabe, seu marido, trouxe muitos males para o povo de Deus. Acontece que, em meio a todo aquele pandemônio, apesar do povo ter dado as costas para Deus, Deus não deu as costas para o povo. E olhou lá para uma cidadezinha no meio do mato e disse: Elias, é você, vem para cá, para o palácio. Você precisa introduzir a minha presença diante desses governantes ímpios. Este homem calça frouxa, essa mulher dominante, precisam conhecer o meu poder. E Elias então é introduzido no palácio, e a primeira coisa que ele faz é: assim diz o Senhor. Ele não tem aquelas questões protocolares, porque o profeta é diferente do sacerdote. O sacerdote, ele cumpre protocolos, o profeta quebra protocolos. O sacerdote, ele pondera, tergivesa, muitas vezes cria um jeitinho abrasileirado, mas o profeta não. O profeta é curto e grosso. O profeta é diretivo. E ele então denuncia o pecado, fala dos desmandos, dos desserviços, fala da corrupção, combate a idolatria. E Deus então, para salvaguardá-lo, protegê-lo, retira-o depois do palácio e o leva para o Querite, para o deserto. E vocês conhecem essa história, eu quero encurtar. Acontece que Elias então, depois de um bom tempo em que ele havia dito que Deus, ele puniria a idolatria com fome, com uma seca extrema.
E o texto de Tiago diz que orou para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. E depois orou para que chovesse, e Deus liberou a chuva e irrigou a terra, e a terra deu os seus frutos. Este homem tinha o poder de fechar e de abrir os céus. Para vocês terem uma ideia da performance, da grandiosidade, da musculatura e envergadura do profeta Elias. Um homem extremamente usado por Deus. Um homem de uma visão estratosférica, uma visão espiritual ampla. Ele então passa a sofrer as consequências da própria profecia, que haveria fome, e ele então ficou lá, retido no deserto. Mas todas as manhãs e tardes, Deus mandava corvos para alimentá-lo com carne. Aqui Lula prometeu e não deu. Deus não prometeu e deu. E ele bebia do ribeiro e sobreviveu. Quando Deus dá a visão, Ele também dá a provisão. No tempo de Deus, a obra de Deus terá os recursos de Deus. Deus cuida dos seus profetas. Deus cuida dos seus escolhidos. Deus cuida daqueles que se colocam disponíveis. Deus cuidou de Elias no deserto. Acontece que, ao cabo de todo esse tempo, Deus o reintroduz Elias. Diz: volte. E ele então vê o povo cocheando entre 2 pensamentos. Quem é o verdadeiro Deus? O Deus de Elias? O Deus de Baal? É o Deus de Elias? Não, acho que é o Deus de Baal. Aí, nesse impasse, em meio a essas dúvidas e crise de fé, Elias entra em cena e diz: por que cocheais entre 2 pensamentos? Se Baal é Deus, serviu, mas se o meu Deus é o verdadeiro Deus, então serviu. Sirva-os. E fez um desafio: está aqui um animal para vocês, esse aqui vai ficar comigo. Primeiro vocês clamam ao seu Deus. Aquele que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal, 450 deles, clamaram, mas Baal não respondia. Porque a Bíblia diz que os ídolos nada são, têm olhos e não veem, boca mas não falam, pés mas não andam, mãos mas não apalpam. E eles clamaram a um Deus que na verdade não era Deus. E Baal continuou em silêncio sepulcral. Ao meio-dia, tiveram que parar com seus rituais, já estavam debilitados, cansados, grande parte rouca, e Elias ainda zomba deles, ironiza, dizendo: clame mais alto, quem sabe se o vosso Deus não foi fazer uma viagem. E na tradução da Bíblia Viva, diz assim: quem sabe se ele não está com disenteria e foi ao banheiro. A Bíblia parafraseada Viva: quem sabe se Baal não está com disenteria e foi ao banheiro, está lá na latrina fazendo força. E Elias achincoalha, muita autoridade, ele até usa da autoridade que tem para achincoalhar. Acontece que agora chegou a vez de Elias, e numa oração curta, porém fervorosa, poderosa, ele usa cerca de 60 palavras e diz: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, manifesta a sua glória e mostre que tu és o verdadeiro Deus, mandando fogo. E o fogo desceu, lambeu o altar que ele havia construído, 12 pedras, porque estava antes desorganizado. Ele já tinha essa percepção que Deus é
um Deus de ordem. Deus não é Deus de confusão. E Ele usa as 12 pedras, cada uma representando uma tribo de Israel. Ele coloca ali o seu animal, ele faz um rego, e para poder provar que Deus era Deus, ele manda trazer água, e trouxeram cântaros e cântaros e derramaram tanta água que cobriu o holocausto e foi vazando, enchendo, plenificando a vala em volta. E ele então, quando ora, fogo desce, lambe tudo, pedra, animal, a água estava no rego, e ficou visível, perceptível, de que Deus, o verdadeiro Deus, era o Deus de Elias. Acontece que agora, com muita força, com muita graça, com muito entusiasmo, capítulo 18, versículo 40, ele toma de uma espada e ele cumpre uma tarefa hercúlea, porque a Bíblia diz que ele mata ao fio da espada todos os 450 profetas de Baal. É uma atividade sobre-humana, né? Um homem que vinha num ritmo acelerado, topando toda a parada, e não parando em nenhuma topada. E agora ele mata 450 profetas de Baal. E acontece que Acabe retorna numa carruagem, versículo 46 do capítulo 18. Elias vem a pé e passa o rei de carruagem. Então, olha o preparo físico deste homem. Só tem que você, sempre que o vê, você vê Elias desprendendo energia. Elias ocupado num ativismo profético. Ele está se dando ao máximo. E ele não percebe que ele é um homem, um ser humano com limites, que muitas vezes precisamos desacelerar, precisamos usar o freio, mas ele só avança, não tem uma pausa, não tem uma trégua. Isso é muito perigoso, porque vamos citar aqui um jovem pastor escocês, Robert Murray McCain. Ele colocou no coração de evangelizar todo o seu país, que não é um país grande, e isso no século 17. Eu vou evangelizar a Escócia, e se debruçou nessa tarefa evangelística, missionária, mas negligenciou as necessidades do próprio corpo. Pouco parava para se alimentar, pouco dormia. E Deus é o único que não dorme, que não tosqueneja, mas Ele fez os homens e deu a eles o sono, e é uma prova do seu amor. Então, Robert Murray McCain dormia pouco, se alimentava mal, e quando não se alimentava. O corpo foi se vulnerabilizando por falta de nutrientes, proteínas, vitaminas, por falta do merecido e necessário descanso, repouso, sono. E numa crise pandêmica, onde a tifo estava em alta, ele já vulnerável, contrai a tifo, vai para um leito de dor, com a voz entrecortada e chorosa. Quando visitado por um amigo pessoal, ele disse: meu amigo, Deus me deu um cavalo e uma mensagem, mas eu matei o cavalo, e agora o que fazer com a mensagem? Ele estava usando uma figura de linguagem. Deus me deu um cavalo, ou seja, um corpo forte, robusto,
saudável, mas eu negligenciei, eu fui negligente, eu não me alimentei, eu não dormi, eu não cuidei desse corpo, e olha onde eu cheguei, e morreu, antes de completar 30 anos, aos 29 anos de idade. E Elias, ele estava matando o seu cavalo, sem que se desse conta disso. Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, tu vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. A Bíblia diz: tudo quanto vier a sua mão para fazer, faça conforme as tuas forças, não é além das suas forças, porque para a sepultura para onde tu vais não há obra, nem trabalho, nem ciência, nem sabedoria e nem indústria. Então cuide do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. O altar não adoece, mas o ministro do altar, esse sim, fica doente. E Elias então, ele corre a pé mais do que o rei Acabe na carruagem, capítulo 18, versículo 46, ele passa à frente, porque ele tinha dito: corre, porque eu vejo uma nuvem, tamanho da mão de um homem, e é sinal de uma grande chuva. A chuva pegou Acabe no caminho, mas Elias chegou primeiro indo a pé. Aí, irmãos, de repente, Acabe chega, acabrunhado, cabisbaixo, amedrontado, acovardado, sem graça dentro de casa. Aí a rainha olha para ele e diz: toma postura, homem, seu calça frouxa. Está me escondendo o quê? Conte, o que aconteceu? Aí o texto diz que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara totalmente seus profetas à espada. Aí contou tintim por tintim. Tu não sabe, aquele homem, que homem? Elias desafiou os seus profetas, os desmascarou. A religião, o balaísmo está em total descrédito. E como não bastasse, porque Baal não mandou fogo, mas o Deus de Elias incinerou o altar, consumiu o animal, e ficou certo de que o verdadeiro Deus é o Deus de Elias e não o nosso, né? E ele matou todos os profetas. Sua religião agora está sem representante, está sem profeta, sacerdote, está sem ministro. Irmãos, aquela mulher era uma endemoniada. Ela ficou tão furiosa que os demônios ficaram com medo e saíram dela. Aí ela correu atrás do demônio e entrou nos demônios. Mateus Henry, um pastor presbiteriano que viveu pouco, morreu aos 51 anos de idade. Mateus Henry diz que há pessoas que expulsam demônios. Diga comigo: há pessoas que expulsam demônios. Há pessoas que têm demônios. E há pessoas que são demônios. Essa terceira categoria tem tudo a ver com Jezabel. Ela não expulsava, ela não tinha, ela era. Imagina, essa mulher vociferava. Essa mulher encolerizada, irada, disse assim para um mensageiro: vai à captura de Elias, percorra valados, montanhas, aldeias, lugares os mais inóspitos, e diga àquele profeta de meia tigela que amanhã, num prazo de 24 horas, ele vai ser um defunto, um homem morto, tal como ele matou os profetas de Baal. Ele também irá morrer. Aí o versículo 46 do capítulo 18 diz que a mão do Senhor estava sobre Elias. E Elias nunca se preocupou com ameaças, com afrontas, porque ele olhava e diz: oh, a mão de Deus me protege. Mas quando aquela mulher que ele conhecia muito bem, sabia que ela não estava blefando, que ela era capaz de fazer as piores das crueldades,
ele disse: agora eu vou cair fora. Ele não consulta a Deus, ele arbitra, ele age no rompante, no calor das emoções, e a Bíblia diz que ele teve medo, entrou um apavoramento. E no Salmo, não sei se é o de número 112, 7, diz assim: não temerás, não temerás os maus rumores. Seu coração esteja confiante, que seu coração nele esteja. Aleluia! Deus tirou o coração, Elias tirou o coração de Deus e ficou apavorado com os rumores de ameaças. Eu vou perder a vida. Como? A vida dele não estava na mão da rainha Jezabel, a vida dele estava na mão de Deus. Aleluia! Em vez de ele se aconselhar com Deus, ele se aconselhou com seus medos. Não se aconselhe com seus medos, eles são péssimos conselheiros. Quando ele abre precedente para a dúvida, quando ele faz uma aliança com o medo, ele rompe a sua aliança com Deus. Acabe com o seu medo antes que o seu medo acabe com você. Alimente a sua fé e deixa o seu medo morrer de fome. Aí Elias faz o contrário, começa a alimentar o seu medo e a sua fé vai se fragilizando. O medo ganha forma, tamanho, peso, musculatura, envergadura, e a fé vai se apequenando. Aí, irmãos, a Bíblia diz que ele teve medo e fugiu para o deserto, para o caminho de Bérseba, em Judá. Ele disse: sabe de uma coisa, essa mulher não está brincando não. Daqui a pouquinho seus mensageiros, as seclas, chegam aqui e tiram mesmo minha vida. Elias perdeu a capacidade de perceber que a mão de Deus continuava onde sempre esteve. É que o medo distorce a sua visão, compromete a sua percepção, e você já não enxerga mais nada nitidamente. Tudo fica turvo, nublado, acinzentado, enegrecido, empetrecido. Aí, irmãos, interessante, né? O homem que foge para não morrer, daqui a pouquinho ele chega no desertão da vida e flagra um arbusto, uma giesta, a Bíblia chama de zimbro, e ele se senta debaixo daquele arbusto e faz uma oração pessimista, derrotista, num estado de melancolia profunda. Ele diz: ó Deus, basta, porque é melhor morrer do que viver. Ele está dizendo: não dá mais, não conte mais comigo, não está aqui quem vai profetizar, chega, cansei, stand by, stop, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, chega. Um estado depressivo, um estado de melancolia profundo. Ali ele pede a Deus arrego, não dá mais. E ele já vinha dando sinais de depressão, porque é muito comum o depresso abrir mão do convívio e se isolar. A Bíblia diz que ele tinha um moço, a carreira dele não era solo, ele tinha um apoiador, um obreiro, um moço que caminhava ao seu lado. A primeira coisa que ele faz é abrir mão desse vínculo afetivo. Ele diz assim para o seu moço: ó, daqui por diante você segue o seu caminho, eu sigo o meu. E deixou ali o seu moço, diz o texto, e deixou ali o seu moço. O ser humano é um ser gregário, a gente precisa do outro. Nenhum de nós é uma ilha, somos parte de um grande continente. Lá
em Gênesis, Deus disse para Adão: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja ao seu lado. E lá em Eclesiastes 4, 9, 10, 11, 12, Salomão, ele diz: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor pago o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, em caindo, não haverá outro que o levante. Um cordão de 3 dobras, Deus, eu e você, não se quebra. Aí o que acontece? Ele rompe com esses princípios. Ele deixa ali o moço e parte para uma carreira solo. Talvez porque aquele moço só conhecia uma faceta de Elias: o homem de fé, o homem corajoso, um homem audacioso, um homem cheio de poder, um homem que tinha poderes miraculosos. E Elias está percebendo a sua pequenez, a sua finitude, a sua debilidade, e ele está prestes a entrar num colapso e não quer que o obreiro saiba do que está passando no coração dele. Então ele esconde o seu medo, ele esconde seus temores, suas vulnerabilidades, seus pensamentos derrotistas. E ele diz: sabe uma coisa, esse rapaz me conhece só no nível mais elevado, mas eu não estou mais lá, eu estou cá. Eu não quero que ele conheça a interioridade do meu ser. Talvez por orgulho, mas ele deixa o moço e ele parte para uma carreira solo. Aprove a sabedoria divina fazer com que nós, homens, sempre necessitássemos de outros homens. O líder é aquele que tem infinitas necessidades de pessoas. Existem líderes sem liderados? Sem apoiadores? Eu, por exemplo, só funciono com apoio. Com certeza. Isoladamente, eu sou ínfimo demais. Eu preciso de um colegiado, de uma equipe, de apoiadores. E a obra de Deus, ela não se subjaz na individualidade. Não é um ministério personalista, onde tudo se converge para o líder. Tudo se converge ao líder dos líderes, ao Senhor da glória, sumo pastor, o bispo das nossas almas. Quando Paulo estava recebendo o status de divindade da igreja de Corinto, porque haviam grupos diversos: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e tinha um quarto grupo, tão contendeiro quanto os demais, mas que para ter supremacia sobre os outros dizia: eu sou o grupo de Cristo. Só reverberava o nome de Cristo, mas não tinha nenhum vínculo com Cristo. Aí Paulo combate o culto ao personalismo e diz: quem é Paulo? Quem é Apolo, senão ministro através dos quais vocês vieram ter o conhecimento sobre Jesus? Nem eu nem Apolo somos alguma coisa, porque eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Foste vós batizado em nome de Paulo? Foste Paulo crucificado por vós? Paulo estava dizendo o seguinte: você, quando entra num palácio, você se depara naquele ambiente palaciano, luxuoso, requintado, uma torneira de ouro maciço, cravejada de diamantes e pedras preciosas. Aquela torneira no palácio, ela é Jesus Cristo. Uma mão desce e abre e fecha a torneira, controlando seu fluxo para mais e para menos. A mão é a de Deus, a torneira é Jesus, a água que sai é o Espírito Santo, e Paulo é o cano que fica atrás do reboco. Apolo é o cano que fica atrás do reboco. Quando a gente chega na casa de alguém, a gente não diz: mas que cano bonito. Ninguém atenta para o cano, porque o cano não fica visível à mostra. O cano não fica perceptível, fica atrás do reboco. E Paulo está dizendo isso, ó: a glória é para aquela mão que desce, abre e fecha a torneira.
A glória é para a torneira. Olha como ela é linda. A glória é para a água que descedenta a nossa sede. E Paulo está dizendo para Corinto, para a igreja coríntia: eu sou o cano. Você pode ser muito usado por Deus, mas você é um cano. E se você não aceitar ser cano, tu vai entrar pelo cano. Nunca se ache demais, porque tudo que é demais sobra, tudo que sobra vira resto, e todo o resto vai para o lixo. Então, menos. Coloca a tua viola no saco, pega seu banquinho e saia de fininho, de acordo com a teologia. Como é que é o cara? Raul Gil. A teologia de Raul Gil. Menos. Tiago diz, capítulo 1, versículo 17, que todo dom precioso, toda boa dádiva, todo dom precioso vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Santo Agostinho, teólogo negro, nascido na Argélia, um país africano, ele diz que a suficiência dos meus méritos está em eu saber que os meus méritos não são suficientes. E eu diria, toda a minha eficiência, sem a suficiência de Cristo, é pura deficiência. Aí Elias está debaixo do zimbro, pedindo no seu ânimo a morte, com desejo de morrer. Incrível como o homem é um ser contraditório. Ele foge para não morrer, agora está debaixo do zimbro pedindo a Deus a morte, e Elias nunca morreu, não passou pela morte. O plano dele era um, o de Deus era outro. Aí você chegou aqui dando a última cartada, dizendo: eu joguei a toalha, é o último culto, é a última reunião, não quero mais me ocupar com nada disso. Deus está dizendo: por que pôs um ponto onde eu pus uma vírgula? Tu não vai morrer debaixo do zimbro. Tem surpresa de Deus para a tua vida, tem cura para a tua vida, tem restauração para a tua vida. Eu estou mandando um bálsamo. Elias, ele se senta, faz uma oração melancólica, eivada de dúvidas e incredulidade, e diz: já basta, é melhor morrer do que viver, e dorme. E dorme. Dorme. Está no deserto, não tem centro psicoterápico, não tem hospital, um posto de saúde, não tem assistente social, não tem enfermeiro, não tem maqueiro, não tem médico, não tem psicólogo, não tem psicoterapeuta, não tem psiquiatra. Está no deserto. Aponta assim para o céu. Diga assim: a força que você precisa virá do céu. Não tinha recursos na terra. O homem está pedindo a Deus para morrer, e já disse: já basta, não dá mais, é melhor morrer do que viver. Aí Deus disse para um anjo: olha o estado do meu profeta. Obrigado, hein? Obrigado. Só um instantinho, posso tirar aqui? Usar aqui a Bíblia, né? Chegou a tempo. Obrigado, hein?
devolver ao meu querido líder, pastor Jasson. Vou abrir aqui agora a Bíblia. 1 Reis 19. Aí, irmãos, o que acontece? O anjo, o mensageiro de Deus, vai até o profeta e o toca. A pessoa depressiva, ela precisa dessa afetividade, do toque, do abraço, do aconchego. O anjo chega e tocou. Aí ele desperta e diz: olha que Deus mandou para você, na sua cabeceira, um pão cozido na brasa. Veio fresquinho, fresquinho, quentinho, quentinho, da panificadora divina, da padaria do céu. E essa água fresca veio do rio de Deus. Coma e beba. Sem nutrientes, proteínas, vitaminas. Deus providencia a comida. Porque o texto não diz que ele estava com fome. Ainda que tivesse, não estava dando valor à comida. Alguns, quando estão depressivos, comem demais. Outros comem de menos. Não dão importância nenhuma. Mas Deus sabe que a depressão é um problema psíquico, físico. E providencia o pão, providencia a água. Ele come, ele bebe, e o que a Bíblia diz? Tornou-se a se deitar. Aí o anjo vem pela segunda vez e dá a ele pão e dá a ele água. O anjo tocou. É interessante, né? O anjo não deu lição de moral. Que papelão. Homem de Deus, profeta, nessa situação, toma vergonha, deixa de mimimi. Quem diria, quem te viu, quem te vê, Elias, tu é uma vergonha, cara. O anjo não dá sermão, o anjo toca, o anjo alimenta. O problema é que quando um obreiro cai em depressão, um pastor, uma obreira, ou mesmo um membro de igreja, as pessoas dizem assim: ah, seu crente Nutella, precisa ser mais crente raiz. Se lembra do tema de hoje? Eu tentei ser forte, até que despedacei. Se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. Só a gente sabe o quanto dói tentar ser forte o tempo todo. Ninguém consegue ser forte sempre. Sabe por que a pessoa se deprime? Não é porque ela é fraca, porque ela por muito tempo tentou ser forte, colapsou. Ninguém tem o direito de criticar a dor do outro se não a sente. É fácil. Ó, como manqueja. Se o sapato apertado está no pé de quem tem um calo. A pessoa está com calo e sapato apertado no pé. O teu sapato está folgado e tu não tem calo. Então é fácil fazer juízo de valor, agir com julgamentalismo. Cuidado, você também é de carne e ossos, sangue, músculo e pele, cartilagem e tutano. Toda vez que eu uso o banheiro, principalmente para fazer o número 2, eu vejo: meu Deus, tenha misericórdia de mim. Quem sou eu? Eu preciso do teu favor, da tua graça. Eu posso sair do púlpito, né? Ovacionado. Ah, que mensagem. Oh, como Deus usa. Eu conheço a minha estrutura e sei que eu sou pó. Sem Ele eu nada posso fazer. Aí Elias, né?
um dos maiores ícones do Antigo Testamento, profeta poderoso, onde ele está? Está lá debaixo do zinho pedindo a Deus a morte. Aí uns vêm com o argumento: depressão é falta de oração, crente que não ora, depressão é frescura. Gente, depressão é pressão demais. Se você nunca teve, não julgue, ajude. Mas na visão de Tiago, aquele profeta poderoso, embora realmente tenha sido poderoso, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. A nossa fé não dá imunidade à dor. A nossa fé não nos dá imunidade aos transtornos mentais. A nossa fé não dá imunidade aos transtornos emocionais. Ah, depressão é falta de oração? Gente, quem é que pode dizer que ora mais do que o profeta Elias orava? Quer dizer que esse homem aqui está deprimido porque não orava? É falta de fé? José Saramago, nascido em 1922 e falecido em 2010, Prêmio Nobel de Literatura em 1998, escritor português, ele diz assim: se tens um coração de ferro, diga assim comigo, se tens um coração de ferro, faça bom proveito. O meu é de carne e sangra todo dia. Se tem aqui alguém que tem coração de ferro, de aço inoxidável, meus parabéns. O de Alex Cardoso é de carne e sangra todo dia. Existem 3 tipos de depressão: endógena, exógena e atípica, mais conhecida como depressão alegre, depressão sorridente. Vamos lá. Depressão endógena. Depressão endógena, ela tem implicações internas, déficit de neurotransmissores, de uma química no cérebro. São pessoas que nascem com esse déficit, com esse empobrecimento de químicas no cérebro, e por isso que existem crianças que são diagnosticadas com depressão, crianças depressas, adolescentes depressivos, jovens no pleno vigor das suas forças, diagnosticados com depressão. Precisa de um tratamento que atenda a essas necessidades intrínsecas. Um escritor chamado Andrei Solomon, um escritor nova-iorquino, ele diz que depressão se cura com remédio, terapia e com fé. Diga comigo: depressão se cura com remédio, terapia e fé. Então a depressão endógena, só mesmo um psiquiatra, através de exames, para chegar a esse denominador comum, esse diagnóstico, então vai receitar substâncias que contenham neurotransmissores como serotonina, dopamina, noradrenalina. Aí tem uma pluralidade, um leque de outras substâncias químicas ou neurotransmissores, ocitocina, uma variedade. Repor essas substâncias, esses neurotransmissores, para que a pessoa ela se reabilite, ganhe força,
e volte a um estado de normalidade. E tem a depressão exógena, que é a depressão que não tem implicações internas com fatores biológicos, mas com fatores ambientais e circunstanciais. A pessoa toca a vida numa boa, mas de repente perde um filho na flor da idade. Lidar com a dor da perda, principalmente do filho, que é um contrassenso, porque espera-se que os filhos sepultem os pais, mas quando isso é quebrado, os pais sepultam os seus filhos. É uma dor que eu peço que Deus nos poupe, mas ninguém está livre. Talvez o cônjuge, um pai, uma mãe, uma pessoa querida, pode ocasionar a posteriori numa depressão. A falência de um negócio, o divórcio propriamente dito, o abandono, larga mulher e filhos, ou vice-versa, larga o esposo e as crianças. Tem gente que não tem essa capacidade para lidar com essas experiências, digamos, traumatizantes. Tantos outros fatores poderiam ser citados aqui, que podem sim levar uma pessoa à depressão. Mas a pior depressão não é endógena nem exógena, é a depressão atípica, é a depressão sorridente, é alguém que está rindo, é alguém que está conversando bem, tocando a vida, não fica debaixo do cobertor no quarto escuro, mas vai trabalhar, vai estudar, cuida do marido, cuida da esposa, cuida dos filhos, mas está em depressão. Está sorrindo, contando piada, onde chega, está fazendo as pessoas darem gargalhadas, mas ela está flertando com o desejo de dar cabo à própria vida. Aí manda um áudio de manhã, faz uma zoeira usando um carioquês, aí você ri, à tarde alguém telefone e está sabendo que fulano tirou a própria vida, se suicidou. Não é possível, olha o áudio dela aqui, está rindo e me fez rir. Então cuidado quando você abordar e dizer que é frescura, deixa de bobiça, deixa de ser crente Nutella. Se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. Existe a depressão leve, a depressão moderada e a depressão grave. Elias não está com ideação suicida, é o nome que se dá a todas essas pessoas que estão num estado de depressão grave. Porque uma coisa é desejar morrer, já basta, é melhor morrer do que viver. Elias não está com ideação suicida, ele não está pensando em dar cabo à sua vida, ele está pedindo para que Deus o faça. Tu não me deu a vida, tu tem o direito de tirá-la, tire, por favor. Ele não está dizendo eu vou arrancar minha vida, não, eu vou dar cabo com a minha vida, não. Essa prerrogativa é sua, não é o problema de Elias, mas é um problema que acompanha algumas pessoas que estão com depressão grave. Acontece, meus irmãos, e eu gostaria de dizer aqui o seguinte, e pedir que vocês repitam comigo: não se iluda com as aparências. Estar sorrindo não significa estar feliz. Tem gente que está depressiva e está tocando a vida, atendendo a agenda, cuidando, servindo, amando, mas está com depressão. O que a maioria das pessoas não sabe é que depressão não tem cara, e a gente costuma julgar pelas aparências. J.I. Packer, um pastor anglicano, no culto de formatura,
A igreja anglicana, quando dá colação de grau dos seus ministros, eles já são designados para atuarem como pastores, para assumirem paróquias, igrejas. E ele disse para aqueles pastores recém-formados, que seriam designados para igrejas, para conduzirem rebanhos: vocês querem ser bem-sucedidos como pastores? Eles disseram: queremos. Então ele disse: preguem sobre sofrimento, preguem sobre sofrimento, preguem sobre sofrimento, porque há um coração despedaçado em cada banco, porque o sofrimento é comum a todos nós. Aqui não há alguém que não esteja sofrendo. No mundo tereis aflições. Se tu não está sofrendo, tem alguma coisa errada, porque todo aquele que serve piamente padecerá perseguição, sofrerá. A questão é: uns sofrem menos, outros sofrem mais, mas todos nós sofremos. Tem gente aqui que está com um sofrimento tênue, tem outros que estão com sofrimentos estratosféricos. Contudo, os que estão sofrendo menos ou estão sofrendo mais, não ficaram em casa, vieram aqui para ouvir a palavra. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Digo fraco, eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Somos fracos, mas Deus é forte. Somos impotentes, mas Deus é todo poderoso. Não temos, mas Ele tem. Não somos, mas Ele é. Não podemos, mas Ele pode. Você pode aplaudir a Jesus? Digo assim comigo: anedonia. Anedonia não é uma doença. Anedonia não é um transtorno. Anedonia é um sintoma da depressão. O que é anedonia? Anedonia é a perda do prazer, daquilo que lhe dava prazer. É a cessação da satisfação. Alguém que ficava sob forte expectativa para alguém mandar um áudio, o telefone tocar, para poder fazer uma agenda, porque quer cantar, quer pregar em tal cidade, qual estado, país, aquela igreja, aquela outra igreja. Quando está com anedonia, que é um sintoma da depressão, ela não está para ninguém. Ela começa a dizer: não, eu tenho compromisso esse dia, mesmo não tendo. Ah, que bom, se eu pudesse, né? Não posso. A pessoa se escusa. Às vezes até hobbies, surfar, como na realidade carioca, a plancha, é plancha que dá o nome? De surf. A pessoa olha assim com menoscabo, com desprezo. A pessoa tinha uma coleção de relógios, ficava na dúvida qual usar, já não tem mais nenhum apreço. Uma atividade, sair com os amigos, ir ao restaurante, não, se enclausura. Quarto escuro, debaixo do lençol, leve, porém para o depresso pesa 1 tonelada. Eu estive agora representando o nosso bispo na EBOL, Escola Bíblica de Obreiros e Líderes, na Geórgia, na sua capital, em Atlanta. E depois da segunda ou terceira palestra, eu preguei 7 vezes, ministrei 7 vezes em 4 dias. Uma atividade hercúlea. Aí nós fomos para o jantar e eu conheci um pastor chamado Wagner Lourenço. Ele é natural do interior de São Paulo. Não me lembro a cidade. E ele tinha me ouvido falar sobre depressão
E ele estava com os olhos marejados de lágrimas. Eu estava comendo e ele estava tendo dificuldade de comer, e ele afastava um pouco o prato para lá e para cá, para as lágrimas dele não caírem dentro do prato. Ele disse que não estava chorando porque estava depresso, mas ele estava chorando porque a mensagem tocou muito, porque ele conviveu com a depressão durante anos. Ele morou 12 anos no Japão, onde serviu a Deus lá dirigindo a igreja, e depois foi para a Califórnia, onde já está há 20 anos lá. E ele disse que na Califórnia, alguns anos atrás, ele foi diagnosticado com depressão e com anedonia. Ele era um cara que consumia muita leitura e que tinha muitos livros, uma biblioteca muito grande e materiais didáticos diversos desde a década de 80, apostilas, esboços, manuscritos, e gostava muito de pregar, ensinar, e a anedonia tirou dele o prazer de pregar, de ler a Bíblia, de ler bons livros, de continuar comprando compêndios, tratados, Bíblias de nota de rodapé. Ele olhava para aquela estante, aquilo que lhe dava prazer, ele tinha um certo desprezo e disse: o que esses livros estão fazendo aqui? Eu não vejo a hora de me viver livre deles. Ele disse que num estado de anedonia profundo, ele foi lá, recolheu tudo aquilo, exceto as Bíblias, mas os livros, apostilas, esboços, botou tudo dentro dos sacos de lixo, e ele descia e subia o elevador para poder colocar lá na lixeira do prédio. A anedonia tirou dele o prazer de ler bons livros, tirou a sua apetência pela palavra, e ele disse que foi curado. E eu conto essa experiência da página 100 a 104. Não tem mais prazer de pregar, tem um dom do louvor, tem uma voz linda, mas já não tem mais vontade de louvar. Não atende mais agenda, não quer mais saber disso. Depressão é pressão demais. Se você nunca teve, não julgue, ajude. As 3 frases mais ditas por pessoas depressivas: eu quero morrer, eu não aguento mais, tire-me daqui, ó Deus. Na linguagem de Elias já basta, é melhor morrer do que viver. Está no desertão, sem eira e sem beira, mas Deus cuida dele, envia um anjo que o toca, não lhe dá sermão, mas dá pão e água. Depois da segunda refeição, o anjo diz: levanta, porque muito comprido te será o caminho. Tu não vai morrer debaixo do zimbro. Tem muita coisa ainda para você fazer. Aí a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Mas parece que ele teve uma recaída. Faz parte. Aí ele vê uma caverna e diz: sabe de uma coisa? Eu vou me encavernar, me enclausurar. Aí fica lá, na caverna, ambiente fétido, úmido, escuro, isolado de tudo e de todos. Seu estado vai agravar. Aí Deus não manda anjo, ele mesmo vai. Ele mesmo vai.
E Deus diz assim: que fazes aqui, Elias? Esse não é o meu endereço, não é a minha vontade geográfica. Que fazes aqui? Aí ele vem com aquele discurso: eu tenho sido extremamente zeloso, combatido o balaísmo, só eu fiquei. Deus disse: não, rapaz, isso é falsa impressão. Tu é o número 7001. À tua frente tem 7.000 que não se curvaram também diante de Baal. Tu não é o bambambam, não, rapaz. Tu não é a única voz profética, não. Mas ó, tu está pensando que tudo acabou, né? O versículo 15 do capítulo 19 diz assim, ó: o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem, unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Diga assim comigo: quando Elias pensava que estava tudo acabado, ainda havia obras a serem realizadas. Ainda havia grandes obras a serem realizadas. Ungiu o rei da Síria, ungiu o rei de Israel e ungiu o seu sucessor. Tem muita coisa para você fazer ainda. Tu não vai perecer debaixo da giesta, do zimbro, do arbusto, não. Ainda tem muita tarefa. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça-o, mas conforme as tuas forças. Não coloque as tuas mãos aonde você não alcança. Não tente colocar as mãos onde você não alcança. Deus, aleluia. Irmãos, há pessoas que pedem socorro fazendo silêncio. Outras colocam para fora, gritam SOS, help, socorro. Mas algumas pessoas não externam sua dor. Elas pedem socorro fazendo silêncio. Nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. Agora, chegando perto do fim, eu queria que vocês dissessem assim comigo: a sua missão é maior do que a sua dor. A sua missão é maior do que a sua dor. Deus está dizendo isso para Elias, em outras palavras. Que fazes aqui? Não faz muito tempo que tu se entregou e se autoanulou debaixo do zimbro. Estava indo tão bem, 40 dias caminhando, chegou até o Horebe, te tirei debaixo do zimbro, te levei para o topo do monte Horebe. Agora você se enclausura nessa caverna? Que fazes aqui? A tua missão é maior do que a tua dor. Deus não desistiu de você, não. Por que tu desistiu do teu chamado? O chamado é como a pele do corpo. É a segunda pele. Você não pode dizer assim: eu vou ao sacolão, pele, vou te deixar em casa e vou ao sacolão. A pele te acompanha, ela é inerente ao corpo. Assim é o chamado. Inclusive o chamado é intrauterino, como aconteceu com o profeta Jeremias. Antes que foste formado, no ventre te conheci, e as nações te dei por profeta. O menino estava sendo gestado, e ali
Deus estava entretecendo os órgãos, tecidos e o chamado. Aí você ganha consciência do chamado, abraça o chamado, entra numa crise sem precedentes. Eu tiro as minhas mãos, eu lavo as minhas mãos, eu abro mão. Não, o chamado é inerente, é a segunda pele do corpo. A tua missão é maior do que a sua dor. Vou dizer algo para vocês aqui. Disse há pouco que eu tenho uma esposa, sofre depressão exógena, já foi diagnosticada algumas vezes, perdeu a mama direita por conta de um câncer, aos 38 anos de idade, numa época que nosso filho caçula era bem novinho, o que tem crâniocinostose, síndrome de Carpenter, 22 anos, 1 centímetro maior do que eu, com mentalidade de 7 anos de idade, não fala direito, não consegue ler nem escrever, ainda que tenhamos investido muito em educação, professores especializados em psicomotricidade, nisso, naquilo, mas até hoje não conseguiu se alfabetizar. Paraquedista militar por formação, fazia halterofilismo com agachamento com 167 quilos. Hoje, quando eu me abaixo para pegar a caneta que cai, me custa caro descer e muito mais subir, por causa dos problemas das doenças neuropáticas. Em 2015, exatamente no dia 20 de janeiro, eu fui diagnosticado com uma doença que impedia que o oxigênio chegasse plenamente ao meu cérebro, e por conta disso, quando eu dormia, baixava ainda a oxigenação cerebral, e eu sofri 3 desmaios, perda total de consciência. Caí da cama, graças a Deus, com um tombo. Eu reanimei, voltei e olhava para o teto, não sabia onde eu estava, quem era a pessoa que estava na cama, que era minha esposa, que estava dopada de medicação e que não havia percebido eu me debatendo e caindo. Um doente tentando cuidar de outros doentes. Levei isso ao conhecimento médico porque eu disse, meu Deus, eu tenho que ver o que está acontecendo comigo, porque eu sou o esteio, né? Eu tenho que cuidar da minha esposa, dos meus filhos, principalmente do caçula, que é especial. Fui para o Rio de Janeiro, fiz um exame de polissonografia, deu lá 54% de oxigenação. Eu era um forte candidato para um acidente vascular cerebral, um AVC, um infarto e outros problemas similares. Aí eu disse, eu preciso cuidar de mim para continuar cuidando dos meus. Fui numa clínica aqui na Avenida Paulista, fiz mais 2 exames de polissonografia. Aí acusou 54% de oxigenação no cérebro. Então fui ser consultado por uma equipe médica, psicólogo, etc., médico, cirurgião buco, maxilo, e etc. e tal, e disseram, você tem que fazer uma cirurgia ortognática bimaxilar reconstrutiva, para que a gente possa liberar as vias aéreas internas, para aumentar o fluxo de oxigenação do seu cérebro. Tudo bem. Fui operar, tive uma parada cardiorrespiratória, quase fui a óbito. A boa mão de Deus visitou o centro cirúrgico e aprove a Ele permitir que eu vivesse um pouco mais. Aquela cirurgia em que os médicos haviam dito que eu não me preocupasse, porque no dia seguinte eu ia receber alta, eu fiquei 5 dias no hospital e a doutora Monéia foi até a mim no 5º dia e disse, seu Alex, eu estou te dando alta, mas eu quero te dizer algo. Não é porque o senhor esteja bom,
o senhor está mal, e muito mal. Aí você me pergunta, mas por que está me dando alta se eu estou muito mal? É porque no hospital você corre o risco de 97% diante do seu estado inchado de contrair uma infecção hospitalar, e o senhor não sobreviverá nesse estado e ainda tendo que lidar com uma infecção generalizada. Não conheço tua casa, mas lá você estará mais livre da possibilidade. Vá para casa. Estou assinando aqui a sua alta para um paciente que está mal. O senhor me compreendeu? Compreendo. Vivi os horrores. A cirurgia comprometeu o nervo trigêmeo. Eu, Alex Cardoso, lia 6 livros por mês. Hoje não consigo ler um por mês por causa do nervo trigêmeo. Lesionou essa parte, esse nervo, que uma das suas funções, que é o nervo óptico, foi prejudicado, e eu sofro de fotofobia. Tem dias que eu tenho menos desconforto, tem dias que eu tenho muito desconforto, tem dias que eu prego para a igreja de olhos fechados, preparo os meus rascunhos, meus esboços, e não consigo sequer olhar para eles. A luz, a lâmpada elétrica, a luz solar provoca uma ruptura, um dissabor, um incômodo, um desconforto terrível. E por conta disso, hoje é um desafio ler a Bíblia, livros, leio muito pouco. Aquilo que eu tinha como maior patrimônio intelectual, a leitura, o hábito da leitura. Podia estar cansado, estou lendo, uma satisfação, a mesma satisfação eu tenho, mas a incapacitação. Estou incapacitado de bebericar, de me alimentar, de ler como eu lia antes. Que eu lesse 3 livros por mês, eu me sentiria o homem mais realizado. Hoje não consigo mais ler um livro por mês. Tornou-se muito custosa essa tarefa, essa empreitada. Mas vamos lá. Há um outro nervo que eu não me lembro o nome. Eu tenho 54 parafusos de titânio no rosto. Eu tenho 8 placas de titânio no rosto. Eu tenho parestesia, eu não sinto queixo. A ponta da língua, o céu da boca tem uma pressão que parece que está arrebentando o céu da minha boca, levando para cima, impulsionando para cima. Eu tenho confusão neural, o cérebro não reconhece a minha boca. Durante todo o ano de 2015, eu peguei um espelhozinho na bolsa da minha esposa e andava comigo. A cada 5 minutos eu olhava para ver se a minha boca estava onde está. Sempre esteve aqui, simétrica, linear, mas o cérebro diz que a minha boca não está onde está. É um mundo, universo das sensações. Já fiz tratamento a laser, fisioterapia, porque 97% dos fisioterapeutas, e eles estão aqui, alguns poderão confirmar comigo, conhece tudo do pescoço para baixo. O meu caso é fisioterapia do pescoço para cima, e é uma raridade, apenas 3% no Brasil. E o custo é muito maior tratar do pescoço para cima do que o pescoço para baixo. As últimas sessões eu fiz no estádio do São Paulo, ali um tratamento VIP para ver se amenizava, mas pouca coisa adiantou. Por que eu estou falando isto? Está fora do contexto? É vitimismo, derrotismo, coitadismo? É para que as pessoas se sensibilizem e tenham pena de mim? Não. Simplesmente para te dizer o significado mais amplo, lato, da palavra, da frase: a tua missão é maior do que a tua dor. Eu poderia dizer: Deus, pelo amor de Deus, o Senhor sabe o que eu estou passando.
O senhor sabe que eu sinto dores nos quadris, no ombro, capsulite adesiva, apendicite eproploica. O senhor sabe, a cada 7 mulheres, um homem é vitimado pela fibromialgia. Fui diagnosticado. Sinto dores nas articulações, dores que andam pelo corpo, tá aqui, tá ali, tá lá, tá acolá. Uma queimação, um estado às vezes mórbido. Para quem foi paraquedista militar, para quem fez agachamento na academia com 167 quilos, hoje sem nenhum peso, quer dizer, sem nenhum peso seria uma mentira, né? Olha o meu tamanho. Vou até esconder aqui a minha barriga. Eu poderia dizer: Deus, não dá mais. Pastor Jasson, pastor Davi, me perdoem, mas eu estou doente, eu estou arrebentado, eu estou com isso, estou com aquilo. Coloque outro aí para falar no meu lugar, por favor, me compreendam. Eu já voei. Martin Luther King Jr., tive a oportunidade em Atlanta visitar a Igreja Batista, onde ele fez muito dos seus discursos e dos seus sermões. Ele tem uma frase que diz assim: voe, se não puder voar, corra, se não puder correr, ande, mas se não puder andar, arraste-se, mas não pare, não pare, não pare. Eu já voei, não voo mais. Eu já corri, não corro mais. Eu já andei, figurativamente falando, não ando mais. Eu me arrasto, mas eu não paro. Confúcio, um sábio chinês, professor de ética que viveu 500 anos de Cristo, diz: eu posso andar devagar, mas eu não paro, 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 não paro. Você pode aplaudir a Jesus? Deixa eu falar sobre o sumário desta obra, Depressão no Altar, quando os pastores e obreiros precisam de ajuda. Eu cito aqui São Pio de Pietrelcina, que é um lugarejo em algum lugar distante da Itália. Sacerdote católico italiano, nascido em 1887 e falecido em 1968, um ano depois que eu havia nascido. Ele diz assim: bendita seja a crise que te faz crescer. Diga comigo: bendita seja a crise que te faz crescer, a queda que te faz olhar para o céu, o problema que te faz buscar a Deus. Confia suas fraquezas, a divina providência. 3 psicólogas e a minha cunhada, pedagoga e diaconisa da igreja metodista lá no Rio de Janeiro, fizeram endossos desta obra aqui, tendo em vista que eu não sou psicólogo, sou jornalista por formação, mas amo psicologia, amo filosofia. E a gente no sumário aborda as seguintes questões, e eu aqui perdido sem achar o sumário, achei. Capítulo 1, só a gente sabe o quanto dói tentar ser forte o tempo todo. Capítulo 2, depressão é pressão demais. Se você nunca teve, não julgue, ajude.
A fé não dá imunidade aos transtornos mentais. Capítulo 3. Capítulo 4. A força que você precisa virá do céu. Capítulo 5. Se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. Capítulo 6. Nada nos torna tão grandes como uma grande dor. Capítulo 7. Nem sempre há explicação para a dor, mas há um aprendizado. Capítulo 8. Nossa eficiência sem a suficiência de Cristo é pura deficiência. Capítulo 9. A sua missão é maior do que a sua dor. E para finalizar, capítulo 10. Quando tudo parece perdido, Deus tem um recomeço. É um livro grande, não é aquele tamanho padrão, 320 páginas. Também eu tive a preocupação, porque depois dos 50 anos, eu já não tinha a mesma facilidade para ler. O corpo é letra 13. Te lembra alguma coisa? Tristeza, né? Mas dá para ler tranquilamente. E é um livro de alto padrão, com verniz localizado, com orelhas, tá? E papel pólen, para você não ter muita agressão para leitura. Isso torna a leitura mais amena, mais suave, mais agradável. Esse livro custa R$50. Eu gostaria que você fizesse esse investimento, que você tivesse um livro desse na sua cabeceira, que você presenteasse esse livro para alguém que você conhece, um amigo, um tio, um primo, um irmão, alguém que sofre de depressão. Invista, adquira-o, tá? Se municie de conteúdo, de informação, para que você possa estar instruído para poder fazer uma abordagem aos que estão passando por esse vale inóspito, escuro da depressão. Lá na frente tem alguém que está cuidando zelosamente para fazer a entrega. Tem lá um Pix, uma maquininha. Você poderá escolher a forma de pagamento. Eu quero mais uma vez agradecer ao meu líder por me dar essa abertura. Eu confesso que eu tenho sido muito bem recebido em vários lugares, mas nenhum lugar me recebe tão bem quanto aqui. Eu digo isso de coração mesmo. Eu me sinto assim um auxiliar seu, pastor. Eu sinto parte, aquele senso de pertencimento. Quando eu venho para cá, é uma igreja que me pertence. Eu pertenço a essa igreja. Eu sinto isso, tá? Eu sinto isso. Até porque eu vim para presidir um campo que foi congregação daqui. Então eu tenho ligações aqui, né? Eu sou preto, mas meu pai é branco. Que Deus abençoe a todos vocês. E as palmas são para Jesus. Muito obrigado. E eu quero fazer aqui a dedicatória aos meus queridos pastores Jasson, com 2 S's? Segundo, e eu sou o terceiro, Segundo Barreto. Estive com o seu primo lá na convenção em Curitiba agora, recentemente. E Terezinha com Z? Terezinha com Z. Terezinha. Terezinha. Sobrenome? Da Silva Barreto. Da Silva Barreto. Da Silva Barreto. E eu sou Alex de Barro. Aí, Alex Cardoso, dia 4/9/2023. Quero passar a mão de vocês. Amém? Obrigado.
abraço. Irmãos, na saída tem alguém lá para auxiliar você na compra do livro, tá? Antes de voltar a palavra ao pastor para encerramento, quero apresentar aqui o Douglas, do Conselho Tutelar. Onde que está o Douglas? Está aqui? Está ali. Douglas, muito bem-vindo, viu? Deus te abençoe, obrigado pela sua presença. Também a Fátima Alcântara e Maria Magnânimo estão ali também do Conselho Tutelar. Deus abençoe vocês, muito obrigado. Ao pastor Leonardo, a sua esposa e seus filhos, muito obrigado, Deus abençoe. Pastor Jasson. Meus amados irmãos, muito obrigado a todos vocês que se deslocaram para vir aqui, para nós estarmos glorificando o nome de Deus e receber uma palavra da parte de Deus. No início eu esqueci de falar, o pastor Alex é o pastor presidente do campo lá em Embu das Artes, né? E o pastor Alex escreve vários livros, revista Escola Dominical, inclusive o trimestre que vem aí agora, foi você que escreveu, né? Então a revista da Escola Dominical, hein? Vai encerrar aqui o trimestre. Olha que bom, vai encerrar aqui, que bom. Todo mundo vem para cá, no encerramento da Escola Dominical. E a gente sente essa alegria quando o pastor Alex chegou do Rio de Janeiro. Acho que eu fui um dos primeiros Exatamente, de receber ele, me apoiar. fazer tudo isso, porque é um companheirão. Tive dificuldades nas tratativas, nas reuniões. O senhor sempre foi uma voz de defesa da minha pessoa e do meu ministério. Com certeza absoluta, porque é um companheiro, um amigo. Eu quero fazer um pedido para vocês, os obreiros aqui, ó. Eu preciso completar uma oferta para abençoar o Alex. Então vamos enfiando a mão no bolso aí, não precisa de diácono não, todo mundo trazendo oferta aqui. Quero que todo mundo abençoe o pastor Alex. Pode ficar em pé aí, trazendo aqui, ó. Tá aqui. Tem um diácono aí que está com a salva. Então todo mundo. Francisco, oferta aqui. Sim. Se não tiver, passa o cartão. Cartão? Isso. Todo mundo aí, todo mundo. Fia a mão no bolso. O Jefferson. Fia a mão no bolso aí. Isso. Alma gêmea, os dois aí. Manel, empresário, passa aqui. Se vira nos 30. Renildo. É? Pega aqui. Aqui, ó, aqui. O Fernando está aqui. Não precisa pedir para a igreja, só para eles aqui, ó. São obreiros, eles sabem o sofrimento de obreiro, né? Ah, mas tem vocês também aí, né, Mário? É. Você que é um grande empresário, né, Mike? Passou no cartão. Tá certo, tá certo. Irmãos, amanhã é nosso culto de ensino aqui local. Então os irmãos não faltem o culto. Olha lá, o Miguel quer contribuir. Amanhã eu ensino. Quarta-feira folga, vai para as congregações, ponto de pregação. Na quinta é o batismo aqui de manhã. Consagração de obreiro, todo mundo aqui quinta-feira. Consagração de bateiro, batismo, tudo isso aí. E aí sexta e sábado. Sábado o que é que vai ser aqui, irmãos? Ceia. No domingo nós temos o que aqui às 10 horas da manhã? Reunião de obreiros. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui.
Agora eu quero dar uma notícia para vocês. Nós vamos para o Braz amanhã, mas nós vamos na terça-feira que vem. Terça-feira que vem. Todo mundo já está determinada a quantidade de ônibus que vai para o setor. O Marco Jorge vai de automóvel com o pessoal. E o Carlos de Guarulhos vai com ônibus também lá para o Braz. Tá? E o Ivan, que está ouvindo nós aqui, fala para o Hélito que é terça-feira lá no Braz. Não é amanhã não, é na próxima terça-feira. Eu quero fazer um agradecimento aqui a um irmão que ele está morando na Áustria, o César. O César acompanha todos os trabalhos aqui da igreja, ele acompanha. E ele aceitou Jesus. E ele sempre está mandando. Essa semana ele mandou muitas fotos lá da Áustria, um lugar bonito, me deu vontade até de ir na Áustria. E vários irmãos no Brasil que, pastor, manda um abraço para mim que eu estou ouvindo estou assistindo aí a live. Quero mandar um abraço para Juscelene e Ricardo lá em Maceió. Que Deus abençoe todos vocês e todos os irmãos nosso campo no Brasil. Que Deus abençoe a todos, você que tem ouvido aí, Deus abençoe vocês. Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus. Pastor Natan, ora pelo final. Agradecemos a Deus, irmãos. Bendito o Senhor, queremos agradecer a Ti por mais essa noite, Pai, de aprendizado da Tua Palavra, saindo daqui edificados, orientados, meu Deus, e firmados, ó Deus, na Palavra do Senhor. Que a bênção dessa palavra alcance os corações, a fim de que, ó Deus, todos aqueles que foram impactados por ela sejam restaurados, curados e novamente continuem a caminhada. Em nome de Jesus, Pai, assim oramos. Leva o teu povo em paz, acampando seus anjos ao redor de cada um deles. Proporciona a nós uma noite de paz, um sono tranquilo, reparador, nos guardando debaixo das tuas mãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. No próximo mês de outubro, esse culto, esse estudo será na igreja do Jardim Angélica, que é um templo nesse tamanho. E vamos todo mundo deslocar para o Jardim Angélica. Você vai preparando no próximo mês. É o dia 3 que nós falamos, Natan? Dia 3, né? É dia 3. Isso. Aí nós vamos estar no Jardim Angélica. No mês de novembro, nós vamos estar na igreja do Vila Veloso. E no dia, eu vou ver qual é a data, no 2/10, nós vamos estar no Jardim Angélica 1. Já vai divulgando, vamos todo mundo para lá. No dia, acho que é dia 6 de novembro, É a primeira segunda, nós vamos estar no Vila Veloso. 6 e 11. Isso. E no dia, em dezembro, primeira segunda-feira, nós vamos estar na Vila Lourdes, no setor 1. Tá? Vamos estar lá. Eu quero ver se no próximo mês eu vou trazer o pastor Deiró. Vocês estão de acordo? Amém. Trazer o pastor Deiró. Depois dos outros, nós vamos trazer outros pastores, para todos nós aqui amamos muito o Deiró. E eu quero ver, ele é o presidente do Campo São Mateus de São Paulo. Nós queremos trazer o Deiró mês que vem. Eu vou falar com ele para trazer ele aqui, até para ele conhecer o Jardim Angélica, a igreja do Jardim Angélica. Natan vai preparar aquele banquete que você sempre prepara, Natan. Eu gosto de pastorzão assim, cheio da grana, porque prepara um jantar top. Aliás, eu tenho ido nas igrejas aqui e tem me recebido
de lá, né? Poxa, aprendeu lá com você, aí o negócio agora é top, top. Então a gente fica feliz com isso. Levante sua mão. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolações do Espírito Santo, seja com a amada igreja e com ela permaneça, não só hoje, mas para todos e sempre. Todos digam amém. Passa na cantina, se alimenta. Se tiver de ônibus, não fique em ponto de ônibus sozinho, não.